início fiz uma apresentação e vou compartilhar a tela com vocês por esses minutinhos, tá bom? Lembrando, né, Magna, que todo esse conteúdo foi transformado em uma espécie de caderno, né? E que será disponibilizado logo mais para todos, com mais conteúdos, aliás, daqueles que a gente propõe agora, né? Isso mesmo, tá? Então, vocês vão receber esse documento que a gente construiu, né? E estamos iniciando, porque com certeza, a cada ano, nós iremos aperfeiçoando ele. Então, como eu disse a vocês, nós vamos tratar aqui principalmente sobre aquilo que nos norteia a nossa atividade, né? Que é esse documento Orientação aos Órgãos de Unificação. E aqui antes, trazendo para vocês a função nossa aqui como agentes federativos, como trabalhadores das URES e também da federação, né? Que os órgãos de unificação, então, tem a sua função de estimular o estudo, a difusão e a prática da doutrina nos centros espíritas. Então, aqui já deixa muito claro que nós não temos função de centro espírita, mas a nossa função é estimular, contribuir para que a função do centro espírita seja realizada com êxito. A partir disso, o que são os elementos que compõem essa estrutura, né, federativa e compõem os órgãos de unificação, né? Então, há o centro espírita aqui, e aqui, então, nós temos as uniões regionais, que no nosso estado são 16. Mas dizendo a vocês que esse é um termo, né, uma terminologia que fica a critério de cada estado. Há estados que chamamos de CRES, há outros que chamamos de UMES, há regiões em que, inclusive, existem as UDs, que são as regiões distritais. Enfim, há liberdade para que se organizem, né, criem as terminologias da melhor maneira possível, mas desde que haja este elemento meio aqui entre o centro espírita e a unidade estadual, unidade federativa, que tem representação, que é associada da FEB aqui em cima, né? Nosso caso é a nossa Federação Espírita Catarinense, que depois ainda nós temos outra entidade aqui, a instância, aliás, né, de unificação, que são as comissões regionais. Ontem aqui, muito rapidamente, foi mostrado um gráfico, né, onde apareciam ali as comissões regionais, que nacionalmente são 4. Nós temos as comissões regionais, que são os estados que compõem a região norte, outros que compõem a região nordeste, a região sul e a região centro. Obviamente, nós participamos aqui da Comissão Regional Sul, que fazem parte, então, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, né, e o Paraná. E depois nós temos a nossa FEB ainda, né, aí em cima ainda existe, aí eu estou colocando em cima, mas para vocês entenderem, como a Esther colocou aqui, que não há nenhuma hierarquia, né, e não há nenhuma subordinação, mas todo o nosso trabalho é um trabalho que deve acontecer mesmo na horizontal, né? Não existe aquele que manda e o que obedece. Ao contrário, todos fazemos parte dessa grande teia, dessa grande corrente, né? E que nós temos que nos unir esforços para realizar o grande propósito da difusão do espiritismo, muito especialmente aqui no Brasil. E os princípios, eu posso dizer para vocês que são vários que norteiam, mas todos calcados na grande questão que é da fraternidade legítima. Isto é o grande princípio da unificação. E ele surge, então, como um mandamento, né? O mandamento é uma ordem, né? É uma ordem que Jesus deu, então, aos seus discípulos, que é: vos ameis uns aos outros, né? Que nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. E depois vem com o advento, então, do Consolador Prometido, né, do nosso Espiritismo, dizendo, reafirmando, né, o que Jesus nos trouxe, dizendo: Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Estes são os grandes princípios, então, calcados, né, na questão da fraternidade legítima, que deve, né, fundamentar todas as ações de unificação. E dentro da estrutura federativa, nós trouxemos aqui uma imagem, trazendo novamente, assim, como que as instâncias que existem. Então, o Centro Espírita, que é o que realiza a atividade fundamental de estudo, difusão e prática do Espiritismo. Os órgãos de unificação que nós apresentamos ali, né, as URES, os CRES,
eles surgem, então, para que eles sejam um braço, né, um elo de ligação entre os centros espíritas e as federativas. Uma federativa estadual, ela não tem condições de acompanhar mais de perto, né, as atividades que acontecem nos centros espíritas, as regiões são longas. Agora nós estamos numa época em que a facilidade de comunicação, a internet, contribui muito, favorece muito para essa aproximação, mas nem sempre foi assim. E mesmo com a internet, se faz cada vez mais necessário que existam esses elementos meios, assim, porque há centros espíritas, e eu digo que grande parte de vocês, com certeza, quando entrou no centro espírita, levou bastante tempo para saber o que vem ser uma URI, ou da existência da URI, porque na grande parte dos nossos centros espíritas ainda tem um trabalho muito isolado, realiza uma atividade muito alienada, não tem noção de que faz parte de uma rede, né? E pensam que ainda realizando o seu trabalho ali de forma isolada, sem contato com os companheiros, sem unificar esforços, sem integrar ações, está fazendo tudo o que Jesus espera deles, né? Com certeza realiza uma parte, mas é uma parte incompleta, porque só será completo quando nós estivermos conectados com os nossos pares, com os nossos companheiros, e formarmos aquele grande feixe de varas, unificando forças, né? E deixarmos de atuarmos isoladamente. Aí os órgãos de unificação, como eu falei, né? E depois vem as federativas, e aí, então, eu estou falando de forma muito rápida aqui para vocês, né? Então, o Conselho Federativo Nacional da FEB, e aqui são as instâncias, né, assim, que deliberam, né? Na verdade, essas aqui são centros espíritas, as federativas, eles são, na verdade, elementos executivos, mas os deliberativos mesmo, quem é que decide, né, no centro espírita? Justamente a Assembleia Geral, que deve ser composta pelo conjunto dos seus trabalhadores, né? E não o presidente ali decidir como conduzir, ou então somente a sua equipe de diretores decidir o que deve todos os passos dos centros espíritas. Obviamente, há ações que competem a eles, mas as questões que digam respeito de forma mais ampla ao próprio centro espírita, deve haver a participação, sim, do conjunto dos seus trabalhadores, e isso é a Assembleia Geral, né, que define. Depois, na instância aqui dos órgãos de unificação da URI, né, quem é que participa e quem delibera, quem decide? Não é a FEC que decide, mas não é a URI que decide, né? Mas sim, então, o conjunto dos representantes dos centros espíritas, os seus presidentes que compõem o Conselho Federativo Regional, que são os CFRs. Depois, na instância estadual, é o CFE, que é o Conselho Federativo Estadual, que daí quem faz as deliberações são os presidentes das federativas estaduais. Depois, em âmbito nacional, é o Conselho Federativo Nacional, que é composto, então, pela diretoria, né, da FEB, junto com os representantes de todos os estados, né? Aqui, desculpa, tá? Aqui é a Comissão Regional. Aqui que é o que eu estava falando, que é o CFN, que é o conjunto, então, dos presidentes das federações estaduais. E aqui o CFN que eu pulei, o CR, é justamente a reunião daqueles, por regiões que eu falei, que tem norte, centro, né? Nordeste e sul, que nós fazemos parte do sul, então que também deliberam ações relativas à nossa região aqui. Aqui, então, aqui são documentos orientadores que norteiam o trabalho, então, nesse processo de unificação, que agora nós estamos com nova orientação ao Centro Espírita, né, saído do forno agora, que é o de 2020. Aos órgãos de unificação compete, então, saber, conhecer, né, atentamente este documento que nós temos aqui, que é a orientação aos órgãos de unificação, e nós temos um plano de trabalho, então, né, quinquenal, né, que também deve ser de nosso conhecimento a fim de que possamos realizar um trabalho integrado e não hajamos assim isoladamente. Aqui, novamente, aquela mesma estrutura, né, que as demandas das áreas dos centros espíritas, que são daqui, elas são levadas aos coordenadores estaduais, no caso, as demandas da Vice-Presidência da Família, Infância e Juventude, né, chega até a área estadual, que depois leva aos coordenadores regionais, depois aos nacionais, e chega até o CFN. E volta essas demandas através de diretrizes, de orientações, de documentos, né, de inúmeras formas de apoio a fim de
contribuir para a solução da demanda que existem lá no Centro Espírita. Então, é algo que, às vezes, nós pensamos que estes documentos surgiram da cabeça de um pequeno grupo, ou que foram os diretores da FEB que criaram, e, na verdade, não, eles surgiram de necessidades apontadas nos centros espíritas, que foram levadas, então, aos CFRs, dos CFRs foram levadas aos CFEs, dos CFEs foram levadas para as comissões regionais, e das comissões regionais chegaram até o CFN, e de lá se montaram comissões, equipes de estudos, né, a fim de que a atividade do Centro Espírita ser realizada de forma segura e sempre embasada dentro dos princípios espíritas, né? Então, eles se surgem através daquelas demandas. Então, a gente vê que nós não estamos realmente isolados, que nós não estamos sozinhos, mas à medida que nós vamos participando destas instâncias, a nossa voz vai chegando cada vez mais, né, a outros companheiros que através destes trabalhos aqui, nos trazem as orientações que precisamos. E como o tempo corre, né, eu também achei, entre as várias possibilidades, porque existem muito conteúdo nesse documento, eu preferi priorizar nessa mensagem aqui unificação, que existe, que é do nosso patrono Bezerra de Menezes, que foi chamado por Ismael, né? Em época em que o movimento espírita, né, se pode dizer assim, ou que estava profundamente, né, desorganizado, com dissensões, com grandes dificuldades, né? O nosso Bezerra de Menezes, encarnado, foi chamado por Ismael a assumir, né, a grande tarefa de unificar o nosso movimento espírita. E a gente tem ele agora como nosso patrono, né? E uma das mensagens mais importantes dele, que diz respeito a nossa tarefa, ao nosso trabalho de unificação, é justamente uma mensagem intitulada Unificação. E ele traz, assim, nessa mensagem, né, dentro dos seus fundamentos, né, de quê? Para nesse trabalho de unificação, que acima de tudo é a questão do respeito. E respeito a duas questões importantes: as consciências. Lembrando que todos nós estamos em patamares evolutivos diferentes, que todos nós somos com pessoas com experiências diferentes, com bagagem espiritual diferente, e que não teremos a mesma visão, a mesma compreensão de mundo, que não teremos a mesma entendimento acerca das ideias e das circunstâncias. E que esse trabalho de unificação deverá respeitar isso. Jamais se deverá violentar consciências em favor de um processo de unificação, mas que nós deveremos sempre buscar meios de entendimento e entender e compreender aqueles que não nos compreendem ou que não aceitam as nossas ideias. Então, todas as vezes que a gente violentar uma consciência, nós estaremos trabalhando, então, pela dissensão e não pela unificação. E também compreender que todos temos tempos e passos próprios, que aquele que não compreende uma ideia agora, ele terá sua fase de amadurecimento, de crescimento, e que ele terá o tempo de compreender aquilo que nós estamos, né, tentando agora trazer a conhecimento, ou tentando implementar. E que para isso nós temos que respeitar e esperar. Porque às vezes nós já estamos muito tempo à frente, a gente já domina a questão do próprio movimento espírita, e pensamos que todos estão enxergando igual a nós. E que mais vale tu recuar numa ideia, esperar que os outros companheiros compreendam, avancem, né, que eles possam chegar no mesma compreensão que eu tenho, é melhor tu esperar isso do que tu tentar, então, implementar uma ação que possa gerar qualquer tipo de dissensão. Tá? Então, entre os objetivos, ele traz aqui, ó, que tenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Se a gente pensar, né, nesse propósito de irmanar, aproximar, confraternizar, compreender, nós vamos ver que está falando da questão do relacionamento humano. Que nós teremos inúmeras ações que estão colocadas ali no documento, e eu até abri mão daqui para trazer isso, de que o foco principal da atividade de unificação é trabalhar a qualidade das nossas relações. Então, todas as ações que buscarem isso, irmanar, aproximar, confraternizar, compreender, elas estarão na direção
da união dos espíritas e da unificação, então, do movimento. Continuando, ele também fala em auxiliar, novamente ele traz respeitar, uma outra frase lá dessa mensagem, ele fala difundir, né, que é o estudo, difusão e a prática do espiritismo que os centros espíritas realizam, e o nosso papel é contribuir para que isso aconteça de forma efetiva e cada vez mais ampla, né, mas acima de tudo exemplificar. Ontem a Esther falou, né, bastante disso, né, que é o momento de nós vivermos o Evangelho de Jesus, a importância da nossa reforma moral para que nós sejamos, acima de tudo, as cartas vivas, né, do Evangelho do Mestre, para que nos reconheçam, então, como seus verdadeiros discípulos. E aqui, né, novamente eu trago justamente, né, os verbos, porque é a ação, né, de que os propósitos, os objetivos principais, assim, é justamente criar ações que busquem fazer com que a fraternidade, isso aqui na verdade é a caridade, né, a caridade colocada em prática, a fim de que a fraternidade seja o grande lema, né, dos trabalhadores do movimento espírita. E, por fim, a gente traz aqui, ó, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Né? E Bezerra de Menezes diz que ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. E esse é o grande propósito, então, do trabalho de unificação. Passou a época em que julgarmos que nós poderíamos realizar atividades isoladas, que sozinhos conseguiríamos realizar um grande trabalho, e isso é mera ilusão. Tem uma mensagem de Paulo de Tarso em que ele fala, né, que o nosso grande objetivo é gravitar para a unidade divina. E se isso vale, né, isso inclusive sendo com relação aos orbes, ao mundo material, né? Mas se isso vale para o mundo material, também é uma norma, é uma regra para o mundo moral. E que nós só conseguiremos efetivamente nos tornar o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, quando aprendermos e empreendermos todos os esforços para trabalharmos de forma unificada. E para isso é necessário que nós, então, busquemos não é homogeneizar, parece que é tudo igual, mas na verdade é estabelecer, então, pensamentos, ideias, compreensões comuns, desde que respeitando, né, os tempos e as consciências de cada um.